de número 15. Êxodo 20, versículo de número 15. Irmão, só um momentinho, por favor. Versículo de número 15. A palavra de Deus diz o seguinte: não furtarás. Não furtarás. E nós vamos ver então as perguntas 73, 74 e 75. A pergunta 73, qual é o oitavo mandamento? O oitavo mandamento é justamente o texto, né? Êxodo 20, versículo 15. O oitavo mandamento é: não furtarás. Pergunta de número 74. Que exige o oitavo mandamento? A resposta: o oitavo mandamento exige que procuremos licitamente aumentar nossa riqueza e nosso bem-estar, bem como os de nosso próximo. Eu vou ler mais uma vez aqui a pergunta e a resposta, né? Quero que os irmãos prestem atenção e aproveito aqui para deixar a observação, se houver a necessidade de algum esclarecimento, de sanar alguma dúvida, se algum irmão quiser participar, né, pode colocar através do chat, pode também ligar o seu microfone, pedir a palavra, que nós damos aos irmãos essa liberdade, né, para que o estudo possa ser enriquecido também e ninguém fique em dúvida caso seja esta a situação. Pergunta 74, o que exige o oitavo mandamento? O oitavo mandamento exige que procuremos licitamente aumentar nossa riqueza e nosso bem-estar, bem como os de nosso próximo. Ora, vamos entender aqui então. O que significa isso? À primeira vista pode parecer estranho, mas como assim? Aumentar nossa riqueza e nosso bem-estar. Aqui está falando sobre qualidade de vida. Quando o texto fala a respeito de não furtar, está aqui na restritiva, né, no negativo. Você não deve fazer isso. Mas pressupõe-se que, para que não se faça isso, nós façamos o lado de lá. Nós trabalhemos para aumentar a nossa riqueza ou a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. A nossa vida dentro daquilo que é fruto do nosso trabalho. Que nós façamos isso por nós e para nós e façamos isso também para o nosso próximo. Então vamos ver aqui alguns pontos que dentro das Escrituras nós aprendemos acerca de agir dessa forma. Nós cumprimos o oitavo mandamento, conforme interpretado nas Escrituras e conforme aqui exposto no breve catecismo de Westminster, quando nós trabalhamos diligentemente em alguma ocupação digna. Quando nós, com diligência, com esmero, com dedicação, nos ocupamos de uma obra digna. Irmãos, isso foi muito destacado na Reforma Protestante, e a Reforma Protestante, ela deu origem a nações que se desenvolveram muito, porque na Reforma foi destacado que o trabalho digno, ele honra a Deus e serve ao próximo. E que aquele que tem um compromisso com Deus, aquele que tem um desejo no seu coração de agradar a Deus, ele vai se ocupar com diligência de uma ocupação digna, que produza riqueza e bem-estar para si e para o próximo. Quero que você abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo de número 15.
capítulo de número 13, irmãos. Por hora, agora é o capítulo de número 13, perdão. Provérbios 13, versículo de número 4. Vamos fazer a leitura aí do texto das Escrituras, do texto da Palavra de Deus, Provérbios 13, versículo 4. O texto diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Perceba que o texto aqui ressalta o valor da diligência. A alma do diligente se farta. A alma daquele que trabalha, que se ocupa em algo digno, que honra a Deus e que serve ao próximo. A alma do diligente se farta. Ainda em Provérbios, capítulo 13, o versículo de número 11, o texto diz assim: os bens que se ganham, que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Os bens que facilmente se ganham. Aqui a gente pensa, por exemplo, em jogos de azar, em pessoas que querem enriquecer-se da noite para o dia, né? Através de algumas espertezas, algumas velhacarias, algumas artimanhas. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Eles não foram conquistados com suor, com sangue, com dedicação, com envelhecimento. Por isso eles não são valorizados como o são aqueles que são ganhos à força do trabalho. Então, como nós cumprimos o 8º mandamento? Através de um trabalho diligente em alguma ocupação digna. E as ocupações são tão variadas quanto variados são os seres humanos. Alguns gostam de estudar, outros já não têm esse chamado para estudar, mas são trabalhadores dignos, trabalhadores dedicados, que acordam cedo, trabalham o dia todo, com dedicação, com esmero, com honestidade. Enfim, o fato é que para cumprir o mandamento, nós precisamos nos dedicar em alguma ocupação que seja digna. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Por favor, esse é um dos textos talvez mais conhecidos a respeito deste tema. 2 Tessalonicenses, o capítulo de número 3. O versículo 10. Veja como o texto diz, versículos 10, 11 e 12. A palavra fala: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Irmãos, aqui nós vemos também algo que é ato contínuo. Se a pessoa não está trabalhando, ela vai ter tempo de sobra. E esse tempo, via de regra, vai ser usado para aquilo que não edifica. Ora, a pessoa que quer ocupar de forma edificante o seu tempo, ela vai trabalhar. E ela, sempre que tiver um momento de folga, ela vai usar com sabedoria este momento. Agora, aquele que por algum motivo não quer dedicar-se ao trabalho, tem muito tempo de folga, não vai usar com tanta sabedoria esse tempo de folga. E o texto diz, Paulo falando de forma dura, quem não quer trabalhar também não deve nem comer, não é digno de comer. Nós fomos informados que aí na igreja há pessoas que
andam desocupadas e andam desordenadamente, se intrometendo na vida alheia, atrapalhando aqueles que querem trabalhar, dificultando a vida daqueles que têm os seus projetos, que têm os seus planos, se intrometendo. Nós exortamos, nós determinamos no Senhor Jesus Cristo que essas pessoas trabalhem tranquilamente. Não precisam se matar de trabalhar, mas trabalhem diligentemente, trabalhem com esmero, com zelo e comam o próprio pão. Então, irmãos, o 8º mandamento pressupõe um trabalho diligente em alguma ocupação digna. Seja uma ocupação que tenha a ver com a mente, seja uma ocupação que tenha a ver com o braço, seja uma ocupação que sempre honre a Deus e sirva o próximo. Um outro ponto que eu quero destacar de cumprimento do 8º mandamento nós cumprimos o 8º mandamento, e o cumprimento do 8º mandamento pressupõe um esforço para fazer nossas tarefas de forma honesta e decente. Então, nós precisamos nos ocupar dignamente. Mas devemos nos ocupar dignamente, de forma honesta e de forma decente. Cobrando o justo, se nós vamos oferecer algo como produto, servindo com qualidade, se nós estamos vendendo o nosso serviço, se nós estamos vendendo o nosso tempo, e cumprir aquilo que foi acordado, cumprir compromissos que foram empenhados. Irmãos, e o cristão precisa fazer isso. É tão triste quando vemos cristãos que empenham a palavra e não cumprem o que foi acordado. É tão triste quando nós vemos cristãos oferecendo um serviço e depois não servindo com qualidade. É tão ruim quando nós vemos cristãos, às vezes, aproveitando de algum momento para explorar, não cobrando o justo. A palavra pressupõe que nós devemos nos esforçar, sim, para fazer as nossas tarefas, mas de forma honesta e decente. Eu quero ler 2 textos das Escrituras que vão consubstanciar esses pontos. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses 3. Para mim, esse texto ele é de uma importância exponencial. É um texto assim que mostra para a gente que, de fato, nós cumprimos os 6 últimos mandamentos, e aqui, especificamente, nós cumprimos o 8º mandamento, quando nós temos em vista os primeiros 4 mandamentos. Nós cumprimos a 2ª tábua, quando nós cumprimos a 1ª. Em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 22, veja o que o texto bíblico diz. Servos. E aqui nós podemos, aqui no texto bíblico, fala dentro do contexto de servos e senhores, mas nós podemos fazer a transposição para o nosso tempo e falar em termos de funcionários e empregados e empregadores, funcionários e patrões. Então o texto diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Vejam, irmãos, como que a palavra de Deus ela é superior à nossa legislação. O cristão não precisa de câmeras de vigilância para mostrar que ele está trabalhando, que ele está cumprindo o seu horário. Quando o patrão não está presente. O texto bíblico diz: obedecem tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Veja então, o servo ou o funcionário, o empregado cristão, ele vai se ocupar em algo digno, mas fazendo de forma honesta e decente, porque ele sabe que, acima de tudo, ele quer agradar a Deus. Ele vai agradar a Deus servindo o próximo. Ele vai agradar a Deus
fazendo o melhor que ele puder para o outro, em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ora, imagine se todo professor pensasse assim: eu estou aqui nesta sala de aula para servir os meus alunos, porque eu sirvo a Deus. E servindo-os, eu estou servindo, em última instância, a Deus. Então eu vou dar o melhor de mim. Eu vou trabalhar com excelência. Imagine um médico pensando assim, um advogado, um trabalhador numa oficina, fazendo um produto que vai ser vendido para alguém, ou consertando o bem de alguém. Imagine um servidor público. Irmãos, essa semana eu fui a uma instituição pública e tinha uma senhora que estava atendendo as pessoas, mas com tanta falta de paciência. Eu sei que nós estamos num tempo difícil, né? É muita gente, às vezes, procurando e perguntando e fazendo errado. E ela estava lá orientando. Mas na hora de orientar, ela estava perguntando às pessoas: você não sabe a data do seu nascimento, não? Então, por que você colocou errado aqui? E assim, muito nervosa, muito sem paciência. Imagina um servidor público pensando: olha, eu estou servindo pessoas que estão passando por lutas também. Pessoas que estão em dificuldade, quem sabe tiveram diminuição de renda nesse tempo, estão sofrendo. Eu vou servi-las aqui servindo a Deus. E quem sabe vou poder ser uma bênção para aliviar a dor dessa pessoa. Um servidor público, seja o que for o serviço que a pessoa exerce, fazê-lo de forma honesta, decente, como para o Senhor, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Se esse pensamento estiver na nossa mente, eu não estou servindo, em última instância, a pessoa que está diante de mim, eu estou servindo a Cristo. Eu quero fazer o melhor que eu puder fazer para Cristo, fazendo para essa pessoa. Eu não vou estar roubando essa pessoa de algo, não vou estar roubando essa pessoa do amor que eu devo a ela, não vou estar roubando essa pessoa do respeito que eu devo a ela. Eu não vou estar roubando essa pessoa da consideração que eu devo a ela como uma pessoa que foi criada à imagem de Deus. Eu vou tratá-la com deferência. Eu vou tratá-la com respeito, preferindo-a em detrimento de mim mesmo. Irmãos, é assim que a Bíblia fala. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, a lei da semeadura e da colheita, né? Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. E nisso não há acepção de pessoas. Então, nós cumprimos o 8º mandamento quando nós nos ocupamos de forma honesta e decente no nosso trabalho. Por favor, abra a sua Bíblia comigo em outro texto, um pouquinho adiante, você passando em Colossenses, vamos passar Tessalonicenses, Timóteo, vamos para Tito. Veja que texto maravilhoso, o texto que está em Tito. Tito, capítulo de número 2, versículos 11 a 14. Veja o que o texto diz. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, a graça de Deus nos alcançou de modo a fazer com que nós possamos viver e devamos viver no presente século, sensatamente, justamente, piedosamente, enquanto aguardamos a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja, irmãos, como que a palavra coloca um povo zeloso de boas obras que frutifica. E nós frutificamos quando nós servimos a Deus, servindo o próximo, vivendo sensata,
justa e piedosamente. E dessa forma nós cumprimos o oitavo mandamento. Nós não estaremos roubando do outro aquilo que é devido ao outro. Um outro ponto, irmãos, eu vou ser mais breve, né? Tem muita coisa, muitos textos, né, bíblicos tão maravilhosos, mas eu não quero ir além do tempo, né? Não quero, assim, entre aspas, roubar dos irmãos o tempo, no sentido de extrapolar o combinado, mas nós vamos então agora para um outro ponto. Nós cumprimos o oitavo mandamento através da convicção que temos de uma obrigação para com os outros, para com o bem público. Nós cumprimos o oitavo mandamento. Aqui é um desprendimento do segundo ponto que eu já destaquei. Quero rapidamente ler apenas um texto das Escrituras, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 10. Cumprimos o oitavo mandamento através da convicção de que temos uma obrigação para com os outros, para com o bem público. 1 aos Coríntios 10, versículo 24, o texto diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Nós temos uma obrigação para com os outros, para com o bem público. Nós não estamos apenas, conforme a interpretação do oitavo mandamento pelo breve catecismo, nós não estamos apenas construindo o nosso patrimônio. O nosso patrimônio, sim, de forma digna e honesta, devemos fazê-lo com zelo. Deus quer que cuidemos daquilo que Ele nos confiou como bons mordomos. Mas nós não devemos simplesmente procurar aumentar nossa riqueza e nosso bem-estar. Nós devemos procurar aumentar a riqueza e o bem-estar do nosso próximo. Então, nós estamos construindo uma sociedade. Nós estamos investindo na vida de outros. Estamos construindo um município, estamos construindo um estado, uma nação. E o servo de Deus tem essa visão mais ampla. Ele não tem em vista apenas aquilo que é apenas seu, mas aquilo que também é de outro. E, por fim, ainda não, mas mais um outro ponto, né? Nós cumprimos o oitavo mandamento através da convicção de que temos responsabilidade para com o pobre. Nós cumprimos a lei de Deus quando nós entendemos que temos uma responsabilidade para com o pobre. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios 4. O assunto é bem variado, irmãos, por isso a necessidade de a gente pegar os textos bíblicos. E quando nós pegamos os textos bíblicos, nós estamos mostrando a base, né? E mostrando aquilo que é mais forte do que argumento humano, o argumento das Escrituras. Efésios 4, versículo 28. O texto diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que transgredia o oitavo mandamento, não o transgrida mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Vejam só, cumprimos o oitavo mandamento, não simplesmente quando nós não roubamos. Eu nem falei disso aqui, né? Porque o roubar, o furtar, o adulterar de alguma forma deliberada, isso aqui nós já sabemos que não devemos fazer. É crime contra as leis da nação, é crime contra o próximo. A pessoa que está enquadrada nos códigos de processo civil, penal e por aí vai. Eu estou indo além, mostrando que a palavra de Deus fala além disso, já que a lei de Deus é superior, a lei do Senhor é perfeita. Ela vai muito além, ela vai nos motivos, ela vai nas sutilezas, ela vai no coração. Então, o texto bíblico diz que para cumprirmos o oitavo mandamento, nós precisamos nos importar com o pobre. Não é simplesmente trabalhar de forma honesta, trabalhar de forma decente, trabalhar de forma digna e achar que fazendo isso e pagando os nossos impostos já está bom. Não, eu preciso me importar com o pobre também. Eu preciso acudir o pobre. Eu preciso estender a mão para aquele que por algum motivo ou outro está em situação de menos favor, de uma situação menos tranquila que a minha.
A Bíblia fala que nós devemos entender que temos responsabilidade com o próximo. E por fim, para finalizar a pergunta 74, nós cumprimos o 8º mandamento, a exigência do 8º mandamento, quando nós praticamos o contentamento. Quando nós praticamos o contentamento. Abra sua Bíblia, meu irmão, querido, lá em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Certa vez, irmãos, eu ouvi uma definição a respeito de riqueza. Eu achei essa definição assim bem interessante, e sempre que eu falo sobre este assunto, eu gosto de relembrar essa definição. E é a seguinte, né? Rico não é o que mais tem, mas o que menos precisa. Rico não é o que mais tem, mas o que menos precisa. Aqui nós temos uma definição do que é contentamento. Contentamento é você estar contente com a sua situação. Contentamento é você estar feliz com aquilo que Deus lhe deu. Você trabalhando dignamente, trabalhando honestamente, se ocupando com um trabalho que vai honrar a Deus e que vai servir o próximo. Você deve estar feliz com o seu retorno, com o retorno que você tiver. Alguns têm mais retorno, outros têm menos. Irmãos, não é tão importante você ter um retorno que lhe dê a condição de comprar uma bicicleta, ou uma moto, ou um carro, ou um avião. Isso não faz tanta diferença, porque rico não é o que mais tem, mas o que menos precisa. Você pode estar muito feliz com um carro usado, bem antigo. Você pode estar muito feliz se você é contente, se você entende a vida com os olhos de Deus. Você pode estar muito mais feliz assim do que estaria com um carro 0 quilômetro, dos mais caros, mas com o coração vazio da presença de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Você pode estar feliz com um carro caro, 0 quilômetro, e infeliz com um carro barato e usado. Porque o diferencial aqui é a forma como a gente enxerga a vida e o valor que a gente dá àquilo que de fato vale mais do que as outras coisas. É sermos preenchidos pela alegria que vem do Senhor, né? Como o Israel diz, que estou sobre alegria hoje. A alegria que vem do Senhor. Essa alegria independe se eu tenho um carro novo ou um carro velho, se eu tenho uma casa grande ou um barracão, ou se eu vivo de aluguel. Independe disso. Porque rico não é o que mais tem, mas o que menos precisa. O texto em Hebreus 13, versículo 5, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, jamais. Seja a vida sem avareza, não fique querendo demais, desejando demais. Eu não vou ler o texto por causa do tempo, mas Eclesiastes 5:10 fala que aquele que ama o dinheiro jamais dele se farta. A pessoa que coloca o coração no dinheiro e quer mais e mais e mais, jamais se farta. A história diz, né, que em determinado ano aí no passado, um repórter perguntou para um dos homens mais ricos do mundo, né, quanto mais de dinheiro você quer alcançar, você quer assim, somar, né, naquilo que você já tem? E a pessoa respondeu: só mais um pouquinho, só mais um pouco. Aquele que ama o dinheiro nunca dele se farta. A Bíblia fala que tendo o que comer, o que vestir, devemos estar satisfeitos. E por fim, o texto de Filipenses que diz, Paulo dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós cumprimos o 8º mandamento quando nós praticamos o contentamento. Bom, para não delongar, vamos passar para a pergunta 75.
e rapidamente finalizar. Pergunta de número 75. Que proíbe o oitavo mandamento? Oitavo mandamento, não furtarás. Nós sabemos, o básico está ali, né? Não furtarás, ok, eu não devo roubar, eu não devo me apropriar de algo do próximo, eu não devo subtrair do próximo por força ou por esperteza, assim, por sutileza, eu não devo extrair algo que é dele, eu não devo tirar dele. Isso aí está claro, mas o que mais que proíbe? O oitavo mandamento proíbe tudo o que impede ou possa impedir injustamente o aumento da riqueza ou do bem-estar, tanto nosso como do nosso próximo. Isso é proibido pelo oitavo mandamento. Então, irmãos, oitavo mandamento proíbe roubar a nós mesmos. Como assim? Por meio da preguiça, por meio do esbanjamento, por meio do desperdício. O oitavo mandamento proíbe o roubo a nós mesmos. Irmãos, são muitos os textos bíblicos que falam sobre a preguiça. Em Provérbios há muitos deles. Vai ter com a formiga o preguiçoso. É um dos textos, né? Eu não vou ler aqui, mas são muitos os textos. Se você quiser anotar, depois você pode ler, por exemplo, Provérbios 6, que fala de ir ter com a formiga, Provérbios 20, versículo 4, Provérbios 24, versículos 30 a 34, Provérbios 27, versículos 23 a 27. Então, a preguiça é condenada no oitavo mandamento. Você está infringindo a lei de Deus quando você é preguiçoso. Nós infringimos a lei de Deus quando nós nos rendemos à preguiça e deixamos de trabalhar, deixamos de nos ocupar em algo digno, de forma honesta e decente. É pecado contra Deus, macula a santidade de Deus, nos faz nos envolver em negócios alheios, nos intrometer na vida do outro, porque ficamos com tempo de sobra. E acabamos importunando outros. Roubar a nós mesmos por meio da preguiça, por meio do esbanjamento. É errado também o esbanjamento. É o errado a pessoa que tem muito dinheiro e começa a esbanjar aqui e acolá, e dinheiro em futilidade, dinheiro em luxo exorbitante, coisas que não tem nada, que não vão acrescentar nada à vida, mas não tem onde colocar dinheiro, começa então a esbanjar. Ora, vai abençoar o próximo. A Bíblia diz que nós temos um compromisso com o próximo, e se nós temos muito recurso, nós temos muito compromisso. Foi Martim Lutero que disse: se os nossos bens não estão disponíveis ao próximo, eles são bens roubados. Abençoar o próximo. Nós devemos agir assim, investir naquilo que é comunitário, investir naquilo que é social, ajudar a diminuir a dor do outro, e não ficar esbanjando, não ficar vivendo uma vida de luxo ostentativo. A Bíblia fala também contra o desperdício. Nós lemos em João 6, na semana passada, quando o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele alimentou ali uma multidão de pessoas, de milhares de pessoas, e depois ele disse para os discípulos: recolham os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Eu fico assim encantado ao ver o cuidado das Escrituras, ao nos mostrar detalhes. Olha, isso aqui foi multiplicado, as pessoas comeram a fartar, mas o que ficou não é para desperdiçar, não é porque foi de graça que é para desperdiçar. Vamos guardar, vai servir para depois, vai servir para outras pessoas, vai servir para quando a fome vier de novo. Nós roubamos a nós mesmos por meio da preguiça, do esbanjamento, do desperdício. Nós roubamos os outros. O oitavo mandamento ele é descumprido quando nós roubamos os outros. Nós roubamos os outros através da compra e venda desonestas. Irmãos, muito interessante, a Bíblia, ela coloca para a gente, por favor, esses versículos, apenas esses aqui, rapidamente, estão em Provérbios, capítulo de número 20. Veja como o texto bíblico é rico, como o texto bíblico toca em pontos, né, que são sempre modernos. Veja Provérbios,
20, o versículo de número 14, o texto diz assim: nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Veja só, né? Olha como o texto coloca: aquele que está interessado em comprar algo seu. Não, mas isso aqui não vale tanto, isso aqui tem esse defeito, isso aqui tem aquele defeito, e deprecia tanto o seu bem, coloca tanto defeito, nada vale. Aí depois compra por uma pechincha e sai e começa a se gabar, dizendo: olha, comprei isso aqui, portanto, vou vender por tanto. Comprei por uma ninharia, agora vou vender pelo triplo do preço que eu comprei, pelo dobro. Eu consegui comprar da pessoa, né? Passei a lábia na pessoa e agora eu vou ganhar muito lucro. É pecado. É pecado. Você enganou alguém. Você roubou alguém. Roubar o outro em compra e venda desonestas. Provérbios 21, versículo 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Agora, o texto fala de língua falsa, né? Por exemplo, quando a pessoa vai vender um carro, o carro está cheio de defeitos, e a pessoa disfarça os defeitos, e não, o carro está muito bom, ele não, aqui está tudo jóia, o motor está bom, a lataria está boa, e quando a pessoa compra, confiando na língua falsa, e ela vai usar o carro, vê que o carro não é nada daquilo que foi falado, vê que o imóvel está cheio de defeitos mascarados, vê que o produto não é tão bom assim, nós roubamos os outros em compra e venda. Nós roubamos os outros quando exploramos e oprimimos. Tiago, não vou ler o texto por causa do tempo, mas você pode anotar, Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 4, Amós, capítulo 8, versículos 4 a 7. O texto fala de empregadores que exploram os empregados, que pagam menos do que é justo para se enriquecerem com o esforço, com o suor, com o sangue do outro, e o outro passando dificuldades, mas os empregadores se enriquecendo porque estão ganhando muito e não dividem o lucro com aqueles que estão produzindo o seu próprio lucro. Amós fala daqueles vendedores fraudulentos que aumentam o EFA, diminuem o ciclo, isto é, balanças enganosas, vendem menos quantidade por um preço maior, enganam o comprador, explora, oprime. Nós roubamos os outros quando deixamos de fazer o que Deus espera de nós. Quando deixamos de acudir os nossos próprios familiares, nós estamos roubando. O texto fala que aquele que não tem cuidado dos seus, a sua própria casa, falando a respeito do cuidado das viúvas, da família. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente que tem negado a fé. Nós roubamos o cuidado que deveríamos para com o nosso próximo. Então, nós infringimos o 8º mandamento quando agimos assim. E, por fim, nós infringimos o 8º mandamento quando roubamos a nós mesmos, quando roubamos os outros e quando roubamos a Deus. Nós também podemos roubar a Deus. A palavra fala, eu também não vou ler o texto, é um texto conhecido, Malaquias 3, versículos 8 a 10, o texto fala: vós, toda a nação, vós me roubais. E vocês ainda perguntam, vós ainda perguntais, em que o roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nós roubamos a Deus quando nós não entregamos a Ele aquilo que é devido a Ele, com relação aos dízimos e às ofertas. É um roubo também. É uma infração do 8º mandamento. É errado. Nós roubamos a Deus quando nós não usamos adequadamente o dia do Senhor. Nós estamos roubando algo que é dele e vivendo para os nossos próprios interesses aquilo que nós deveríamos viver para os interesses divinos. Nós roubamos a Deus quando nós não usamos com diligência os nossos dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos roubando a Deus quando agimos assim. Quando Deus nos deu dons para usar para a glória dele, e nós enterramos esses dons, enterramos esses talentos, não os multiplicamos, nós estamos roubando a Deus. Irmãos, e por fim, roubar a Deus, no fim é roubar a nós mesmos também. A Bíblia fala que aquele
que rouba a Deus, na verdade, ele está colocando os seus bens em um saquetel furado. Ele está guardando para si num saco sem fundos. Ele vai colocar ali e não vai produzir, não vai render, porque está tirando algo que não é dele. Nós, quando roubamos a Deus, roubamos a nós mesmos. Mas quando nós damos a Deus aquilo que é devido a Ele, quanto aos dízimos e ofertas, quanto ao uso do tempo, ao dia do Senhor, à aplicação dos dons e talentos, nós estamos agradando ao Senhor e Ele se agrada de nós e Ele acrescenta as outras coisas. Nós estamos roubando a Deus. Quando agimos assim, nós podemos roubar aos outros, nós podemos roubar a nós mesmos. E assim, infringirmos o 8º mandamento. Irmãos, eu estou encerrando aqui o texto. Percebam os irmãos, né, que a infração deste mandamento é muito mais fácil do que à primeira vista pode parecer. Talvez a pessoa lê o texto, né, não furtarás. Aí pensa, eu não furto, nunca peguei nada de alguém, nunca entrei na casa de alguém e roubei algo de alguém, nem uma galinha, né? Nunca roubei nenhuma fruta numa árvore, nem uma galinha. Mas não é assim. Muitas vezes a essência da lei é desconsiderada e quando nós observamos as Escrituras, nós vemos que o padrão que Deus exige de nós é muito maior. Que Deus nos ajude, a cumprir de coração a sua vontade e de forma específica, né, nesta manhã, o 8º mandamento. Nós vamos então finalizar. Eu creio que não há nenhuma pergunta, né? Não foi manifestada até aqui. É um assunto mais tranquilo, né? Com menos, assim, questões mais duvidosas.